Aqui nesse canal as minhas histórias com Jesus, a minha vida com Ele. E hoje eu vim contar pra vocês algo que Jesus estava falando comigo durante essa semana, que realmente é o tema desse vídeo, quando Jesus encontra uma mulher. E ele começou a me contar algumas histórias da Bíblia de mulheres das quais ele encontrou e realmente transformou a vida delas, e como isso realmente se aplica nas nossas vidas no dia de hoje, sabe? Ali naquele momento, Jesus estava trazendo cura para minha alma, e então eu espero que com esse vídeo você também sinta essa cura na sua vida. Eu vou contar para vocês realmente como aconteceu. Eu estava em casa fazendo coisas assim ordinárias e eu escutei Jesus falando comigo sobre a história de Adão e de Eva. E a gente já sabe essa história toda, que é Adão, é o pecado que entra no mundo, e, né, que a gente não sabe se é a maçã ou se não é a maçã, mas é o fruto da árvore do bem e do mal, que na verdade eles não poderiam comer daquela árvore, mas eles comem. O pecado entra no mundo e por aí vai, até que Jesus vem e traz, vamos dizer assim, a restauração de todas as coisas, vida e vida em abundância para nós como seres humanos. Só que Jesus ele começou a me falar um pouco sobre a visão de Eva naquele momento, vamos dizer assim, que Deus ele vai se encontrar com Adão e Eva no jardim. E para quem nunca leu, em Gênesis 3 está falando que naquele momento em que Deus vai questionar o homem e a mulher sobre eles terem desobedecido, Adão vira para Deus e fala bem assim, que eu tô até com a minha Bíblia aqui para vocês. Ele fala, foi a mulher que tu me destes. E, de verdade, ali, para quem não sabe, a mulher, ela foi criada para ser a ajudadora, para ser o complemento de Adão. Então, Jesus ele começou a me falar muito sobre, imagina como Eva deve ter se sentido naquele momento. Ela foi criada para ajudar, ela foi criada para complementar, e de repente, com uma atitude dela, ela fez, vamos dizer assim, o contrário de ajudar. A gente sabe que a responsabilidade estava sobre o homem de cuidar do jardim. Mas Eva, de vez de ajudar, ela não cumpriu, vamos dizer assim, com aquela responsabilidade que Deus tinha dado a ela. E naquele momento, Jesus ele falou assim, começou a ministrar no meu coração algo do tipo, imagina como Eva deve ter se sentido. Imagina ela deve ter se sentido ferida, ela deve ter se sentido rejeitada, talvez, vamos dizer assim, culpada por não ter realmente ajudado, por ter falhado na missão dela. E quando o homem diz aquilo, foi a mulher que tu me destes, aquilo acaba ferindo a identidade dela, porque, nossa, eu fui criada para ser e não fui. Então Jesus ele começou a me falar sobre coisas que, vamos dizer assim, acontecem nas nossas vidas, no dia de hoje. Por exemplo, que realmente machucam e ferem a nossa identidade como filhas de Deus. Ao ponto de nós olharmos e pensarmos, eu falhei, eu errei. Mas assim, muitas vezes moldando as nossas vidas e as nossas lentes de como nós mesmas nos enxergamos. Só que Jesus ele começou a também falar sobre a história do segundo Adão, que é ele. E em Romanos 5,12 vai falar que por meio de um homem o pecado entrou no mundo, né, pela desobediência, mas também por meio de um homem trouxe a salvação, que foi Jesus Cristo. Então Jesus ele veio ali como o segundo Adão, para, vamos dizer assim, restabelecer aquele plano original que havia falhado, né? Que o plano original era o jardim do Éden. Ele veio para restaurar, ressignificar todas as coisas e nos trazer salvação e vida em abundância. Então ali é como se quando falam assim, né, a glória da segunda casa é maior do que a primeira, é isso, é que o plano A até deu errado, mas o plano B é muito melhor do que o A, sabe? A gente já sabe que Jesus é o segundo Adão. E como isso, vamos dizer assim, interfere nas nossas vidas? Jesus ele começou a me mostrar diversas mulheres na Bíblia. Que pensa, o primeiro homem veio e feriu a mulher, vamos dizer assim, na sua alma, na sua identidade. Jesus, quando ele se encontra com uma mulher, ele restaura aquilo que um dia foi machucado na alma dela. Isso se aplica para nós hoje em dia. Talvez a vida pode ter nos machucado, pessoas próximas, pessoas que eram importantes terem nos machucado, machucado a nossa alma. Mas porque Jesus veio, ele restaura e ele restaura a nossa alma. Para mim, algumas mulheres eu até anotei.
Maria Madalena. Maria Madalena, ela era a história da Bíblia em que quem nunca pecou que atire a primeira pedra, que essa frase é famosa, quem nunca pecou que atire a primeira pedra. Então ali ele reescreve uma nova história para Maria Madalena. Ele fala: "Vás e não peques mais". Então ele perdoa ali o pecado dela, mas ainda escreve uma nova história. Ele fala para ela ir e não pecar mais, ou seja, ele restabelece a identidade dela, mas ele não permite com que ela continue prosseguindo na vida dela sendo a mesma pessoa. Ele também me falou sobre a mulher samaritana, aquela que tinha 5 maridos e que aquele que ela estava também não era o marido dela. Essa história também acho que é muito conhecida. O encontro dessa mulher para restaurar a identidade dela. E para ela ele fala: se você beber da água que eu tenho, você nunca mais sentirá sede. Jesus fala da água viva, ele era aquela água viva, da qual ela nunca mais sentiria sede, da qual ela nunca mais sentiria essa necessidade, essa busca incessante que ela só poderia ter em Jesus. E trouxe também a mulher do fluxo de sangue, que eu achei essa história linda. A mulher do fluxo de sangue, ela estava doente já por mais de 12 anos, ela já tinha tentado buscar a cura com diversos médicos e a doença dela só piorava. Mas quando ela toca nas vestes de Jesus, Jesus ali não só cura a vida dela, vamos dizer assim, no físico, mas ele restaura a identidade, porque ele fala: filha, tua fé te salvou. Então ali ele traz para ela a identidade de filha, daquilo que ela era no Senhor. Ele fala sobre, também me falou sobre Marta e Maria, de trazendo para nós que nós não somos aquilo que nós fazemos, não importa o quanto a gente faça, nossa identidade não está naquilo que nós fazemos. E quando a presença dele chega nas nossas vidas, é importante que a gente pare, desfrute dessa presença, porque descansar também é uma forma de adoração. Então, o que ele começou a me falar sobre com essas histórias? Que muitas vezes aquilo que o homem errou, vamos dizer assim, aquilo que a vida nos trouxe como algo ruim, como uma circunstância ruim, que acabou machucando e ferindo a nossa alma, que acabou ferindo a nossa identidade, que acabou, vamos dizer assim, machucando verdadeiramente quem nós somos, ele está aqui para restaurar. Porque é impossível Jesus se encontrar com uma mulher e a identidade dela não ser restaurada. Ele vem para restaurar as nossas vidas e as nossas vidas como mulheres. Ele tem sim o poder de te lavar com o sangue dele, porque o sangue dele tem cura, traz cura para as nossas vidas, traz restauração, porque o amor dele é esse amor restaurador. Então, que hoje você possa assumir essa verdade sobre a sua vida. Se você identificar algo na sua alma que ainda te fere, fala: Jesus, toma a minha dor, é a dor na minha alma. Toma essa dor que eu sinto na minha alma e me lava com o teu sangue. Traga cura nessa ferida, me lava, me limpa das feridas da minha alma, porque tem coisas, ou vamos dizer assim, das feridas na alma, das feridas do físico, porque tem coisas que são aparentes, vamos dizer assim, uma doença, uma enfermidade, mas tem coisas que ninguém consegue ver dentro de nós, é apenas o Espírito Santo. Então, que hoje você possa receber essa cura que foi liberada desta cruz para sua vida, porque Jesus ele levou sobre si todas as nossas dores, e não é somente dores do nosso físico, enfermidades do nosso físico, são aquilo que também machuca as nossas almas, que nos ferem, que nos moldam, vamos dizer assim, claro daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Sabe? Às vezes acaba nos modificando tanto que nós vamos perdendo a nossa identidade de filha. Não tem como você ter um encontro com Jesus e ele não restaurar a tua identidade, porque é isso que Jesus tem para você, vida e vida em abundância, para que você consiga prosseguir plena. Vá e não peques mais. Vá e siga plena, sabendo que Jesus, ele te vê, ele te enxerga verdadeiramente em áreas que talvez você se sentiu rejeitada, abandonada, esquecida. Ele não te esqueceu, ele está aqui hoje para restaurar e ressignificar todas as histórias de dores na sua vida, sabendo que você, pelas dores que você passou, não era da vontade dele, mas pode trazer cura pela cura que recebeu. Que eu queria compartilhar com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima.